Que bom que você chegou até aqui. Vamos fazer uma pausa e deixar de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo para todos eles depois. Sente-se. A fogueira já está acesa e eu e minhas convidadas temos lenha suficiente para todas as nossas histórias dentro das histórias. Quem ainda estiver acordada, ao final dessa roda de contos, sem dúvida, irá se tornar a pessoa mais sábia do mundo. Que assim seja para vocês, que assim seja para todas nós. Seus cabelos, mana, são os arvoredos. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. Toca fogo neles, mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Toca fogo neles, mana, de manhã bem cedo. A mulher que tinha certeza dos milagres. Era uma vez, num tempo muito distante, mas que poderia ser agora, num lugar muito longe, mas que poderia ser aqui, uma mulher. Ela era muito simples e tinha um coração muito bondoso. Algumas pessoas chegavam a dizer que ela era ingênua demais, porque ela era capaz de acreditar em tudo que diziam para ela. Se alguém lhe dissesse que ela estava prestes a receber um tesouro que viria carregado em 10 carroças, ela imediatamente começava a varrer a calçada de casa para receber esse milagre. Mas a verdade é que ela e o marido eram muito pobres. Eles ganhavam uma moeda carregando umas sacolas, um pedaço de carne trazendo uma compra da cidade, mas com muito esforço e pouquíssimo dinheiro, eles mal conseguiam sobreviver. Um dia, essa mulher percebeu que o marido estava mais emburrado e mais ranzinza do que o normal. Então ela disse para ele: "Ô marido, você parece tão preocupado. Sabe do que você precisa? De uma boa refeição. Me fala, o que você gostaria de comer?" Nessa hora, o marido sentiu a boca toda salivando e respondeu: "Eu gostaria de comer um boi dourado no espeto que eu dividiria com amigos sentados em almofadas confortáveis no jardim de uma casa nova." O que você acha dessa ideia, mulher? "Eu acho maravilhoso, incrível, formidável", ela respondeu. Então os dois ficaram ali por um longo instante saboreando aquele sonho. Mas não demorou muito e o marido levantou emburrado, mal-humorado e foi para o trabalho resmungando. Enquanto ele caminhava, ele pensava: "Ela é tão boba, essa minha mulher. Ela sabe tão bem quanto eu que todos os dias a gente não vai ter mais do que um pão velho para comer. Por que ela está sempre me enchendo com essas invenções?" Quando ele terminou o trabalho,
ele tomou o rumo de casa de novo. E mal ele virou na esquina da rua, ele já viu a mulher sentada na frente do portão. De um lado ela tinha um saco de roupas, do outro um feixe de lenha, e ao redor dela um cobertor azul, que era o único cobertor que eles tinham, cortado em quadrados. O homem viu aquilo, não entendeu o que estava acontecendo, continuou caminhando. Quando ele se aproximou, ele perguntou: mulher, o que significa isso? Ué, marido, eu estou esperando o boi. Eu já tenho a lenha para assar o boi. Eu já tenho o tecido cortado na medida exata das almofadas confortáveis. E como essa casa já não nos serve mais, eu dei a uns pobres mendigos que moravam aqui na rua. Fiz mal, marido? Ele não soube o que responder, ele perdeu as palavras. Ele soltou um grunhido e ele disse: se antes nós éramos pobres, agora somos miseráveis. E saiu andando, meio perdido, se perguntando o que fazer, desesperado, caminhando por ruas e ruelas escuras, até que ele se sentou no alto de um monte de pedras. E ali, olhando para as estrelas e para a lua, o homem chorou. Como eu disse, essa rua era muito escura e não passava ninguém por ali. Mas quando deu aproximadamente meia-noite, um velho parou na frente do homem e viu que o homem estava triste, chorando, e disse: meu filho, você parece muito infeliz. E o homem disse: é, meu senhor, eu não tenho nem o que comer. O velho então estendeu um punhado de azeitonas e disse: eu preciso de um trabalhador. O homem, na hora, pegou o punhado de azeitonas, secou as lágrimas, se levantou e respondeu: eu vou com o senhor, agora mesmo. Então o velho conduziu o homem por outras ruas escuras até que eles chegaram numa rua onde havia um portão. Lá no fundo, o velho abriu o portão e eles atravessaram o jardim. No meio das plantas havia uma fonte. O velho disse: retire toda a água dessa fonte. E o homem fez exatamente o que o velho estava mandando. Lá no fundo da fonte havia uma laje de cimento e o velho disse: levante essa laje. E o homem fez exatamente o que o velho mandou. Essa laje de cimento cobria a entrada de um porão. Então os dois desceram por uma escadinha estreita carregando as tochas que eles vinham trazendo para iluminar o caminho. E quando eles chegaram lá embaixo, no fundo daquele porão escuro e úmido, o velho pegou a sua tocha e iluminou um canto onde havia uma montanha enorme de moedas sujas e empoeiradas. Então o velho disse: limpe essas moedas, uma a uma, deixe-as brilhando, e por esse serviço eu lhe pagarei com 1/3 desse tesouro. Daqui a 10 dias eu volto e então nós acertaremos as nossas contas. O homem começou a trabalhar imediatamente. Ele pegava moeda por moeda, limpava, lustrava e ia colocando as moedas limpas num outro cantinho. Quando amanheceu, ele interrompeu o trabalho, saiu do porão e atravessou novamente o jardim. E agora, como estava de dia, ele pôde ver a beleza daquele lugar, as flores coloridas, as borboletas que voavam por ali. Ele ouviu o canto dos pássaros. Então, ele voltou lá na porta da antiga casa onde a mulher permanecia sentada na frente do portão. Ele conduziu a mulher a um casebre que ele havia alugado. Entregou para ela 10 pães de centeio e 10 queijos frescos e disse: mulher, você fica aqui nesse casebre, eu volto em 10 dias. A mulher aceitou. Então ele seguiu de volta para o porão e voltou ao seu trabalho. Ele pegava moeda por moeda, limpava, lustrava e ia formando uma pilha cada vez maior. No 10º dia, ele havia terminado o trabalho e as moedas estavam tão brilhosas que elas iluminavam todo aquele porão que antes era tão escuro. Então o homem esperou pelo velho. Esperou. Esperou. Mas o velho não apareceu. Cansado de esperar, o homem saiu de dentro do porão e foi andando pela rua até que ele encontrou uma pessoa e perguntou: você sabe onde eu posso encontrar o velho que é dono desse jardim? E a pessoa respondeu:
O velho dono desse jardim morreu faz 10 dias. E a casa dele está à venda porque ele não tem herdeiros. O homem pediu para ver a casa do velho. Ele foi entrando e a casa era ampla, espaçosa, com paredes brancas bem pintadas. Ele foi andando por todos os quartos, todos os banheiros. Nas salas haviam sofás cobertos com mantas coloridas, almofadas bordadas. Os tapetes eram fofos e confortáveis. O homem ficou ali dentro durante muito tempo, extasiado, sentindo o cheiro da riqueza. Quando ele sentiu que era suficiente, ele voltou ao porão, pegou exatamente 1/3 daquele tesouro porque esse era o seu pagamento. E de uma só vez, ele comprou a casa e contratou 3 ajudantes. Ele pediu aos ajudantes que fossem buscar a mulher que estava lá no casebre ainda. E ele disse, levem ela para onde ela quiser, para fazer o que lhe faça bem, para o salão de beleza, para se cuidar, para escolher roupas novas. E as ajudantes foram até o casebre. Quando elas foram entrando naquele casebre escuro e empoeirado, elas logo ouviram, até que enfim, minhas meninas, eu já estava ficando irritada esperando por vocês. Venham, venham, eu estou esperando por vocês. A mulher disse. Então, as ajudantes conduziram a mulher para um salão, onde ela foi muito bem tratada, recebeu massagem no couro cabeludo, fez escaldapés com ervas perfumosas, pôde escolher roupas finas, bordadas, sapatos muito bem feitos. E quando ela sentiu que era suficiente por aquele dia, as ajudantes a conduziram à sua casa nova. O homem esperava por ela no portão. E quando ela se aproximou, ele disse, então, mulher, você não queria uma casa nova? Que tal essa? A mulher ficou um tempo parada naquele portão, observando cada detalhe daquele jardim, as flores, as árvores, as plantas, o casarão. Então ela respirou fundo. E eu acho que se ela estava de sapato, ela tirou os sapatos nessa hora e atravessou esse jardim descalça para sentir na sola dos pés a fertilidade daquela terra. Então ela e o marido se sentaram no lugar de honra do jardim e a mulher logo disse, e cadê o boi? Cadê o boi que a gente vai dividir com os amigos sentados em almofadas confortáveis? Então o marido mandou trazer o boi e eles convidaram todo mundo que estava ali na rua para entrar e todos desfrutaram daquela prosperidade durante toda a tarde ao som de músicos que tocaram melodias maravilhosas e durante todo o tempo a mulher observava cada detalhe, cada planta, cada pássaro que passava por ali, a sua nova casa, o seu novo jardim. E num determinado momento, ela olhou nos olhos do marido e disse, muito bem, agora sim, agora tudo está como foi previsto. Mana, teus cabelos, mana, são os arvoredos. Os primeiros povos da América do Norte contam uma história e dizem que no início dos tempos o céu não era essa maravilha imensa, essa longura, não. O céu era baixinho, baixinho, era bem baixinho mesmo. Ele era tão baixinho que as árvores, elas corriam com os galhos aqui rente do chão, os passarinhos se batendo nos galhos, as nuvens se batendo também. Era meio confuso. E os adultos, até mesmo os adultos pequenos como eu, eles não conseguiam ficar em pé porque batiam com a cabeça no céu. Então eles tinham que andar encurvados. Encurvados, só olhavam para o chão. Não conseguiam ver o caminho e para onde estavam indo. Então, quem eram os pequenininhos que podiam ajudar os adultos a ver o caminho? Quem eram? Eram as crianças. As crianças, todo dia, pegavam os adultos pela mão e levavam, porque vocês sabem, adulto é cheio de coisa para fazer, é cheio de bolsa, é cheio de peso, e as crianças passavam os dias levando o adulto para fazer coisa, e os adultos olhando para o chão, e as crianças levando os adultos. Bom, era chato, porque assim as crianças não podiam fazer o que elas mais gostam,
que elas mais precisam e o que elas fazem de melhor, que é brincar. Bom, uma tarde, depois do almoço, os adultos foram se esticar porque doía aquela coisa de andar curvado o dia inteiro. Eles foram se esticar depois do almoço e as crianças se juntaram. Se juntaram numa imensa clareira. E uma delas, a mais traquina, a mais animada, a mais brincalhona, falou: gente, não dá a gente passar a vida levando adulto de um lado para o outro, isso não é vida de criança. Eu tenho um plano para a gente suspender o céu. Vocês topam me ajudar? Então, ela pegou um feixe de galhos e foi distribuindo. Pega aí. Foi distribuindo. Pega aí. Foi passando galho de mão em mão e as crianças não paravam de chegar. E estavam todas ali juntas. E nesse tempo e nesse lugar, se acreditava que quando muitas pessoas juntas faziam um movimento com muita intenção, a chance de que desse certo era mesmo grande. Então eles combinaram, cada um vai pegar o seu galho. E nós vamos contar. Nesse tempo, nesse lugar também, não contavam 1, 2, 3 e já. Eles contavam 1, 2, 3, 4, Ó-e-eu-á. Então eles combinaram, iam contar. 1, 2, 3, 4, Ó-e-eu-á, e suspender com toda a força. Quem sabe assim o céu não subia. 1, 2, 3, 4, Ó-e-eu-á! O céu tremeu. Ele não subiu, ele continuou baixinho. Mas as crianças se animaram com aquele trovão e acharam que alguma coisa estava acontecendo. Vamos tentar de novo? 1, 2, 3, 4. Ó-e-eu-á! E o céu subiu, 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 se pendurou lá onde ele está hoje. As árvores se esticaram, as nuvens ganharam o espaço todo, os passarinhos gorjeavam, piavam, dançavam, era uma alegria. E as crianças começaram a pular, gritar, se abraçar, foi uma festa. E os adultos tinham acordado com aquele barulho e saíram catando criança para ajudar a sair, para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram lá fora, eles se esticaram, eles se espreguiçaram pela primeira vez e viram aquela beleza que era o céu. Eles apontavam uns para os outros e diziam: olha lá, olha aquela árvore como ficou comprida, olha lá aquela nuvem. E ficaram o dia inteiro se abraçando e apontando, achando bonito. E viram que o céu ficava de muitas cores. Ele ficava azul clarinho, ele ficava um azul forte, celeste. E no fim do dia ficava rosa, lilás, laranja. E quando ficou bem escuro, azul escuro, quase preto, pela primeira vez, eles viram as estrelas. Contam que as estrelas foram os furos que as crianças fizeram enquanto suspendiam o céu. E o que era de vidro quebrou-se. O que era papel molhou-se, entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. Peraí, Pirapora, que Pirarucu não foi embora? Disse Poranga ao pajé. Pererê, que não era saci, só fazia sorrir do desespero da Índia, que na beira do rio segurava a cauda do peixe. Mas Pororoca chegou
e arrastou Poranga para o outro lado do rio, transformando-a em frutos de espinhos, com sementes vermelhas, chamado urucum, da ancestralidade de cada um. Em uma tribo muito distante, bem no meio da floresta amazônica, uma linda índia sonha com a lua. Nayá, uma guerreira forte, destemida e valente. Ela sabia que Iraci, a lua, quando se escondia atrás da montanha, levava as índias de sua preferência e as transformava em estrelas. Nayá não se importava. Ela queria mesmo era ser levada. Todas as noites, Nayá se exibia para a lua. E a lua parecia que nem lhe dava trela. E Nayá foi ficando triste, chorosa, deprimida. E não houve pajé certo que desse jeito naquela situação. Mas numa noite de lua cheia, Nayá avistou a lua tocar a copa de uma árvore. E ela saiu correndo, correndo e subiu no pé da samaúma. E quando estava lá no alto, bem no alto, a lua foi ficando mais distante, mais distante, mais distante. Decepcionada, a índia chorou. E quando ela olha lá de cima, avista a lua refletida bem no meio do lago. E obcecada pela lua, a índia se atirou num mergulho profundo e eterno. Compadecida com o destino da Índia, a lua decide transformar Nayá numa estrela, diferente dessas que brilham no céu, mas numa estrela da água, chamada Vitória Régia. Reza a lenda que em noites de lua cheia é possível ver Nayá dançando bem no meio da planta estrela. Oreru, Yamandu, Tupã. Oreru, Yamandu, Tupã. Oreru. Mas era uma vez uma tribo, uma fogueira, uma floresta. Em volta da fogueira, índios sentados e de pé as histórias de um pajé. A tribo cresceu, a fogueira se apagou, a floresta não esqueceu. Ontem, minha avó me contou que as histórias estavam lá. Hoje, sou eu quem conto e as histórias estão aqui. Mana, teus cabelos, mana.
Ele era o sol, ela a montanha, a terra, o mundo. Ele e ela se amavam. O sol todo dia acariciava o cume da montanha e para que ela fique mais bonita, ele fazia um colar com os retalhos das nuvens. E sol e montanha tiveram muitos filhos. As árvores. Nasceram muitas árvores, de troncos grossos, de troncos compridos, e preencheram toda a saia da mãe. E o sol estava muito orgulhoso de ser amado, de ser o único que iluminava a terra. E assim foi durante muito tempo. Até que um dia, porque sempre tem um dia no tempo dos contos, o sol estava passeando pelo corpo da sua amante quando ele viu um penhasco. E no penhasco, ele distinguiu uma fenda profunda, uma fenda que ia dar numa caverna, mas que estava toda coberta de tanta folhagem que não recebia os raios do sol. O sol não podia entender que havia um lugar onde seus raios não podiam entrar. Então ele primeiro curioso, como quem bate uma porta, ele mandou uns raios suaves, uns raios de alvorada. Mas a fenda não se abriu e os orvalhos que estavam pendurados brigaram com esses raios. Finalmente se derreteram, mas a caverna continuava fechada. O sol começou a ficar chateado. Sim. Começou a ficar incomodado, então ele pensou em mandar raios mais potentes, os raios do meio da manhã. E assim foi. Mas aquela folhagem espessa não se mexia. Aquela fenda continuava fechada e as pedras em volta ficavam ardendo, ficavam se queimando. E não se conseguia entrar. O sol então não conseguia admitir isso. E ele pensou então em mandar seus raios mais potentes. Os raios mais potentes, mais fortes, os raios do meio-dia, e lançou. Mas aquela caverna misteriosa continuava fechada. E as árvores que estavam em volta dela se dobraram. As rochas ardiam, as grandes pedras começavam a queimar tanto. E horas. Mas a misteriosa caverna continuava escura e os raios não podiam passar para ela. O sol então estava bravo. Estava muito bravo porque ainda por cima tinha que pedir ajuda. E pediu ajuda para seu irmão, que era o vento. E o vento veio rápido. E quando ficou sabendo do acontecido, o vento, então, tirou aquele colar de retalhos de nuvens que a montanha guardava, tirou esse colar e desse jeito a chuva caiu. Mas era tanta chuva, era tanta água contida que ninguém imaginou que tinha. Parecia um mar que desabava. E durante horas e horas, como uma brincadeira no início, o vento e a chuva, e depois foram aumentando, o vento e a chuva se divertiam e chicoteavam o corpo da montanha. Os filhos não conseguiram ficar em pé e foram caindo.
e foram caindo uns contra os outros. As raízes começaram a sair, as pedras com essa terra molhada. Começou uma enxurrada e lá se foram. Lá se foram as palmeiras, lá se foram os cedros, lá se foram os limoeiros, as frutas explodiam. E horas durou tudo isso. Mas a fenda continuava fechada. Nada se mexia. Vento e chuva se cansaram e foram embora. E de repente se escutou um silêncio, porque o silêncio também tem voz, e era um silêncio profundo. E depois desse silêncio, fios de prata banharam o corpo da montanha. Eram suas lágrimas. Era o pranto esmagador dos filhos, todos caídos, e a montanha chorava, chorava. E esses rios de lágrima facilmente entraram, como um sussurro, entraram na caverna. E então ela saiu. Saiu uma mulher que só tinha cabelo. Sim, o corpo nu. E era só um cabelo comprido, preto, 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 assim como do carvão mais retinto que cobria todo o seu corpo. E com um olhar profundo, aquela mulher saiu, olhou para um lado, olhou para o outro e deu um grito que parecia que vinha do fundo das suas entranhas, deu um grito tão forte que todo mundo entendeu que era um grito de dor. Ah, o sol se sentiu vencedor. Ah, claro, mas queria vingança e mandou para essa mulher um olhar forte, quente. E essa mulher não conseguiu encarar, tentou esquivar, tentou voltar para seu esconderijo, mas as raízes que estavam em volta já tinham se agarrado dos seus pés e ela não teve outra saída que olhar para o sol. Mas aquela mulher olhou com aquele olhar profundo que ela tinha, com aquele olhar escuro que quando o sol recebeu isso, o sol nunca tinha sentido aqueles como espetos, como espinhos, frios. Foi tão forte que o sol explodiu as cores que ele guardava. Então, a mulher, nesse momento, balançou a sua cabeça e o negro de seus longos cabelos cobriram todo o céu. O negro dos seus longos cabelos cobriram toda a montanha. Não houve vencedores nem vencidos. Desde então se conta que o sol passeia pelo corpo da sua montanha e por algumas horas, sejam 12, sejam 10, sejam 8, algumas horas, ele beija o cume da montanha. Antes de ir embora, ele deixa um vestido da cor laranja, que a montanha veste assim como um entardecer. E depois o sol vai embora, porque dá lugar para ela, a mulher que sai, que balança sua cabeça, que estende seus longos fios pretos. É a vez dela, é a vez dessa mulher
que vai cobrir e que vai fazer a noite onde vão brilhar as estrelas.